moda isso. Mas como é que a gente vai adquirir virtude ou desenvolver consciência de dever se as nossas mazelas não forem percebidas? Eu preciso entender quais são as minhas mazelas para depois poder, de algum modo, corrigi-las. Então, nesse capítulo específico, ele vai fazer a gente pensar sobre uma série de coisas. E antes de entrar aqui, eu quero só ler um pedacinho do Homem de Bem. Porque a primeira estrofe resolve a nossa dificuldade de entendimento. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua pureza. Interroga a consciência sobre os atos, pergunta se não violou a lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse para com ele. Terminamos o estudo, vão com Deus para casa, não precisa mais nada. Só essa estrofe aqui, antes da gente desenvolver todo o estudo, só essa estrofe aqui faz a gente pensar. Justiça, amor e caridade. 3 palavras que a gente precisa pensar. Então, quando Lázaro, o Lázaro que está no Evangelho, é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, vocês sabem, né? E o François Nicolas Madeleine foi um arcebispo, né, da França. Então, são os 2 espíritos que trabalham para nós essas questões. Quando ele fala primeiro de dever, ele fala para nós assim, eu vou escrever aqui, porque tem uma abordagem que eu quero ver se a gente consegue desenvolver. Ele chama de dever, vou passar uma risca aqui. Ele vai falar que dever é uma obrigação moral. Vocês estudam o EAD aqui? Não? Tem grupo do EAD? Não, né? O ESD, o EAD? Não tem, né? O EAD, depois quem quiser, baixa na internet. O EAD 4, está na memória, porque a gente está estudando lá no João Batista. Faz uma avaliação da forma como foi desenvolvida a consciência social sobre virtude e dever, desde a primeira formação das sociedades gregas. E é interessante, até chegar na visão do dever e da virtude baseado na doutrina espírita. Então é um capítulo, mesmo que não tenha estudado o ESD, baixa ele, é o EAD 4, pode entrar na União Espírita Mineira e baixar ele, né? É o capítulo, ou é 7 ou é 8, minha memória tem uma que falha, mas é um desses 2. Então ele começa por assim, é lei da vida, obrigação moral, lei da vida. E mais uma coisa que ele coloca para nós, é que é um dever íntimo, é da intimidade. A primeira coisa que a gente precisa pensar é nisso, para a gente poder entender. Numa forma de a gente pensar, ele vai dizer assim, na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de ser cumprido. Qual é a relação do sentimento com a prática do dever? Porque ele se acha em antagonismo com seduções e interesses do coração. Pode ser que eu entenda que algo é um dever, mas talvez aquilo que está aqui dentro, as minhas paixões desequilibradas, não vão me permitir enxergar aquilo como dever. Para mim vai ser difícil, porque talvez eu vou justificar ao meu modo, do jeito que eu quero, mas, como a gente está vendo, é uma obrigação moral, né? E como é íntimo, não precisa de testemunha e está ligado diretamente ao livre-arbítrio. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas como é esse dever? Como precisá-lo? Então, o que Lázaro está pedindo para a gente é que primeiro a gente analise o dever pela nossa própria consciência. O que representa para mim os valores desse dever? O Kardec, no Livro dos Médiuns, quando fala vai falar sobre mediunidade, fala sobre o dever dos médiuns. Porque todo mundo fica muito preocupado com missão, não é? Qual será a minha missão na Terra? Mas ninguém fala assim, qual será o meu dever na Terra? Nós estamos mais para dever do que para missão. Porque o dever, ele tem
uma ligação direta com a nossa disciplina. A disciplina dos valores que eu já conquistei, e por uma base. Então, o que os Espíritos estão pedindo para a gente é que a gente compreenda esse dever como a base moral, como fala bem no começo do livro do Evangelho. A explicação máxima da moral do Cristo na concordância com os Espíritos e a sua aplicação nas diversas circunstâncias da vida. Então, a nossa regra de dever está baseado na moral cristã. Vocês concordam com isso? E aí vamos dizer assim, mas e as outras religiões que não seguem a moral cristã? Se você pegar as grandes filosofias que trabalham a evolução da humanidade, essa parte de moral é muito similar. As regras do bem proceder, todo esse conjunto de valores que a gente vai aprendendo. E aí a gente começa a entender assim, se é uma disciplina, nós temos que ter uma referência. Então, quando eles perguntam assim, quando é que começa o dever e onde acaba? Alguém lembra dessa frase? Não. O dever começa na medida em que eu não cause a inquietude ou a infelicidade do outro e termina quando eu não gostaria que isso fosse feito para mim. Isso já é uma forma da gente pensar. Ou seja, aquilo que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Mas aquilo que eu já sei que é bom para mim, por que não também eu posso, na medida que o outro permita, também levar até ele? Então é um esforço disciplinar, vocês concordam? Porque eu posso pensar assim, o meu dever é honestidade. Precisa ter muita disciplina para ser honesto? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Olha, uns falam sim, outros não. Precisa de muita disciplina, né? Porque o dever antecede a virtude, tá, gente? Eu estou no dever ainda, não cheguei na virtude, né? Você tem que ter. Lembra que falou que às vezes o dever é um antagonismo das paixões? E se eu entender que algo é um dever e a minha paixão, o meu ego não permitir fazer aquilo daquele jeito, eu não vou ter disciplina para controlar isso e falar o que o dever me pede para fazer? Quantas vezes a gente tem uma situação que você não quer fazer, mas por um conceito de dever você vai e faz? Na regra social é assim? É. Na regra com o outro é assim? É. Nós nos tornamos mais harmônicos e felizes com isso? Sim. A Joana de Anjos tem uma frase, que eu tenho ela de memória porque eu gosto demais dela, né? Ela fala assim, disciplina a vontade para não ser vítima de hábitos irresponsáveis. Isso é um dever. Disciplinar os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos destemperamentos, precisa de muita disciplina, porque não é fácil. A condição espiritual que nós estamos hoje, para a gente pensar nos atos que ainda são desarmônicos, com esse processo de valor de dever moral, ainda é um desafio. Se eu não colocar disciplina como ferramenta de controle, muitas vezes eu não vou dar conta. Porque talvez ainda o dever não virou virtude. Então eu preciso cada vez mais ir calibrando isso no meu comportamento. E como é que a gente faz para saber isso? Lembra que está dizendo aqui para nós que é na intimidade? Nós precisamos entender que na intimidade nós não precisamos. O Kardec tem uma fala aqui que ele está no corpo aqui do estudo, né? Ele fala assim, é muito melhor uma virtude na modéstia do que muitas virtudes no egoísmo, no orgulho. Então o dever e a virtude, elas são correlatas. Eu preciso entender, quando alguém vira e fala assim, não pode jogar lixo na rua. Qual que é o dever do indivíduo para não querer jogar o lixo na rua? Ele sabe que existe uma regra moral, não é? Qual que é a moralidade? Fazer o mal ao outro. E se aquele papel for o último, que for para o bueiro e tampar e dar uma enchente? Eu não sei. Então, o meu dever moral, porque eu não quero prejudicar o outro, é não deixar que um papel caia no chão. Eu vou lá e pego.
Então eu começo a treinar o meu dever para controlar meus impulsos e as minhas paixões desarmônicas. E aí eu preciso começar a entender. Por isso que no começo eu disse assim, nós precisamos entender quais são os pontos do dever que nós ainda não conseguimos implementar na conduta da nossa vida. Então, quando a gente tem essa primeira regra de o meu dever vai até o limite do outro e não pode ultrapassar o do outro, eu tenho que entender que cada um também está no seu momento. E não cabe muitas vezes a mim forçar que o que eu tenho de consciência de dever, que o outro também tenha. Eu tenho que entender que eu faço a minha parte. Não é? Porque senão a gente começa a sofrer. Mas eu estou fazendo tanto, mas o outro não está fazendo. Não é? O Chico tem um exemplo tão simples, porque no começo ele fala que o objetivo aqui do dever é o moral, não o dever das profissões, né, das regras sociais, mas é uma forma da gente treinar. Não sei se vocês conhecem o caso do Chico, ele foi atravessar uma rua, muita gente que talvez conheça, né? Ele estava com um amigo, não me lembro que cidade, que ele foi fazer um estudo com o pessoal, e aí a rua estava tranquila, era domingo, não passava quase carro, e aí ele chegou lá no semáforo, estava vermelho para pedestre, ele parou, mas não vinha carro nenhum. E aí o rapaz já foi andar e viu que o Chico foi para trás. Não posso andar muito não, né? O Ailton falou para ficar parado, né? Ele foi andando e viu que o Chico não vinha, ele parou, achou estranho, voltou, né? Chico Xavier, né? Aí quando terminou, ele falou, Chico, por que você não atravessou a rua? Não vinha carro nenhum. Ele falou, não, mas a gente tem que saber respeitar, é um dever respeitar as redes sociais. Você viu aquela criança com a mãe que estava nos observando? Olha o nível de dever cumprido, né? Nós temos dificuldade com isso ainda. Nós não estamos numa condição, né, de conseguir aplicar isso na sua totalidade. Mas se a minha consciência já começa a me dizer que eu preciso entrar na minha disciplina de compreensão para colocar o dever acima das minhas paixões, eu tenho que colocar o dever acima da minha arrogância, da minha prepotência, de tudo aquilo que ainda o meu destemperamento me leva, eu já começo a fazer um processo diferente. Eu já começo a mudar. Não é? Por isso que eu coloquei essas três coisas. A primeira tem que ser... A palavra obrigação a gente não gosta muito de ouvir falar, né? Eu nem sei, está aqui, ó. Obrigação parece que é uma coisa forçada, não parece? Mas quero dizer a vocês sim, que o dever, para disciplinar, tem que ser forçado. Até chegar a fazer parte de nós. Concordam? Na minha praticidade, eu quero jogar o papel no lixo. Mas eu vou ter que me obrigar a pegar aquele papel. Quem é que já começou? Aí eu estou falando de mim, tá, gente? Vocês eu não sei. Que fala assim, puxa, eu tenho que... Eu não posso jogar o papel na rua. Mas você joga. Aí você joga, faz assim, fala assim, nossa, deixa eu pegar de novo. Quem é que já não fez isso? Você está se obrigando, não é seu natural ainda. Não é? É condicionamento. O dever é um... Quem fala? Quando ele passa a ser uma obrigação, quando ele passa a ser espontâneo, aí passa a ser virtude. Exatamente. Mas você não tem como primeiro entender isso aqui. Mas tem que ter um valor para você. Porque se isso virar valor, acabou. Aí a gente consegue. Aí aquela obrigação, por um tempo, vai corrigindo. Quando a gente vai falar de dever, pela consciência cristã, perdoar é um dever ou uma virtude? Tempo. Né? Para nós que estamos adentrando uma consciência cristã de moralidade, é o quê? É um dever. Quando a gente não se preocupar mais em perdoar, vira virtude, é natural. Mas no começo é dever. Eu não quero perdoar, mas pelo conceito de uma lei moral, eu preciso perdoar. Não estou dizendo que a gente dá conta, mas isso é o correto. Né? E aí dá um nozinho na nossa cabeça, assim, fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Começa no nível que nós damos conta. Nada é imposto. Não existe pressão no desenvolvimento moral, mas uma obrigação parcial nós temos. Porque senão vai ser só algo que é aparente.
Lembra quando Paulo fala, não sou eu mais que vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim? Ele tem que viver 33 anos em Cristo, para depois Cristo viver nele. Ele teve um dever muito grande de fazer uma desconstrução do que era. Ele era um homem muito impetuoso, de uma força militar, que nós sabemos do caso dele, de imponência muito grande. Mas para seguir o Cristo ele não podia ser mais. Então ele teve que se obrigar, por dever dessa nova consciência, ir lá para o deserto, fazer todo aquele trabalho de reconfiguração, de percepção da própria existência, para depois sentir que ele era capaz de fazer alguma coisa. Então a gente não pode ter medo dessa palavra aqui, ó. Nós vamos precisar nos obrigar. Senão a gente não sente o valor. Dever. A gente não tem aquela. A gente não fica feliz quando a gente fala assim, não, graças a Deus, dever cumprido. Quem é que não fala isso? E aí a gente começa primeiro na intimidade. Quais são os deveres que eu entendo que para mim é importante para essa fase da minha vida, mas que eu ainda não estou cumprindo? Dever de justiça, dever de amor, dever de caridade. Começa assim o texto. Mas para não ficar muito complicado, a gente vê assim, ó, Deus criou os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiosamente o mal que pode fazer. Então, ou seja, se eu entendo que é um dever não fazer o mal, por que uns já entendem que não devem fazer e o outro não? Nós espíritas, que temos a consciência da reencarnação, sabemos que cada espírito está nessa encarnação numa determinada fase. Então, se todos têm a capacidade de compreensão, se mesmo com a informação colocada como valor, muitos fogem do dever, é porque ainda não compreendeu. Mas pode ser que tenha já informação. Porque ninguém está descreditado desses valores, dos deveres que nós temos que ter com essa base moral. Mesmo que a gente esteja errando ainda. A questão não é o quanto eu erro, é o quanto eu já tenho consciência que parte desse erro precisa ser corrigido. Aí vem o esforço natural de cada um, né? Não dá para olhar para o outro. Por isso que eu fiz questão de colocar a primeira palavra, intimidade. Quanto menos eu me preocupo com o dever não cumprido do outro, mais fácil eu me aproximo da virtude. Por isso que elas são correlatas. No finalzinho, Lázaro fala assim, o dever é o mais belo troféu da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe. Opa! Aí faz a gente pensar. O dever está ligado diretamente à razão? Porque a razão significa que tem que ser pensado, analisado e definido. Eu não jogo o papel no chão porque eu não maltrato os animais porque eu não subjugo as pessoas em estado de vulnerabilidade social porque nós começamos a pensar, dou razão para aquilo. Aí o valor fica coerente. Por isso que eu tenho que pensar. Marcelo, mas tudo isso aí pode se tornar um hábito, né? Não uma virtude. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A diferença do hábito e da virtude. Lembra da frase da Joana de Ângeles? Disciplina, disciplina à vontade para não criar hábitos irresponsáveis. Condicionamento tem que ser disciplinado. Bondade é uma disciplina de ação. Nós temos uma colega nossa que já passou por esse caso, que ela contou uma história, né? Que não sei quem vai lembrar aí. Que tinha um grupo que fazia costuras. E essa pessoa nunca quis participar da costura. Achava que o pessoal se reunia, fazia costura e tal, e não queria participar. Mas de tanto as colegas falar para ela, um dia ela resolveu ir. E começou, só para bater papo. Ela não sentia vontade de fazer roupa, ou não lembro que roupa que era, enxovais para o frio, para aquele grupo. Mas ela ia.
por dever. Eu devo fazer porque minhas colegas estão fazendo, então eu vou fazer. E aí passou não sei quanto tempo, não me recordo, mas que antecipou o inverno, que acontece, não sei de quantos anos, tem uma antecipação periódica. Num belo dia, eles estavam lá sentados assim, eu falei, gente, nós precisamos ir lá buscar as roupas em Belo Horizonte. Vocês viram que o inverno está se antecipando? Todo mundo, cada um olhou para o outro e falou assim, pronto, agora entendeu. Foi forçado? Foi obrigado no começo? Foi. Mas de tanto perceber o valor, a gente tem tanto exemplo assim, né? Porque a gente conversa com tanta gente, a gente escuta, né? Às vezes a pessoa, principalmente nas grandes capitais, não por Belo Horizonte, tem muitas pessoas que pedem numa quantidade muito maior. E tem pessoas que são um pouco mais fechadas para o ato de dar. E outros dão por obrigação, e outros dão por consciência e dever, né? E há muitos que falam assim, quando o meu coração toca, quando o meu coração diz que é para dar, eu dou. E quando não é para dar, eu não dou, né? Só que começa a acontecer um processo interessante. Naquele momento que o teu coração toca para doar, ou para dar, como um dever de que eu estou bem e o meu irmão precisa. Então, eu vou dar a ele um dinheiro, ou comprar uma coxinha. O jeito de olhar para o ato muda. Quantos falam assim, eu nunca percebi o olhar do outro que recebia aquilo que eu dava. Em algum momento, esse olhar vai mudar a própria percepção dele sobre o ato de dar. Então, aqueles momentos de que eu só dou quando meu coração pede, o coração começa a pedir mais. Porque de tanto fazer isso, talvez por impulso, em algum momento, um olhar, uma palavra, vai mudar alguma coisa. Por isso que o dever é algo extremamente importante da gente pensar. Pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Está tão fácil assim? É difícil, né? Depois, na conclusão, ele fala assim, o homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma vigor necessário para o seu desenvolvimento. Espera aí, quando você cumpre o dever, você se sente mais energizado para cumprir o seu desenvolvimento? Sim, porque preenche uma lacuna da alma, que tem a ver ainda com a nossa pequenez evolutiva. Quantas pessoas estão apáticas com a vida e por uma necessidade ou por um dever começa a fazer um trabalho de doação e aquela apatia muda. Ela se sente melhor. Talvez nós já passamos por isso. Numa situação de um vazio existencial, e você fala assim, puxa vida, mas a minha vida não está boa, mas tem tanta gente pior do que eu, então eu devo ajudar aqueles que precisam. Aí quando você vai ajudar, cadê o vazio? Ele muda, ele vai embora. Todo mundo já tem uma experiência assim, né? É autotranscendência? Oi? A cura é a autotranscendência? A cura, quando você fala transcendência, quando sai de você em função do outro. Sim. Acredito que uma parte da cura do nosso vazio existencial tem a ver, sim, com fazer pelo outro. Por isso que a caridade, fora da caridade não há salvação. Né? Que os Espíritos colocou para a gente com muita propriedade. Porque de que salvação fala? A salvação de ir para o mundo onde só vai ter espíritos evoluídos, ou a salvação onde a minha consciência se salva da própria ignorância e começa um novo caminho de evolução? Em que momento nós vamos chegar nisso? Ainda não sei. Mas provavelmente nós já estamos caminhando para ele, né? E aí, ele volta a falar sobre a obrigação moral e fala assim, ela, a razão mais o dever, deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Aí é uma proposta difícil, né? Quando fala resplandecer a beleza do Criador no dever de cumprir a moral. Fica difícil até para a gente, mas como que eu vou resplandecer a moral baseado na visão do Criador? Então a gente vem
Quem representa o Criador para nós? Quem que representa o Criador para nós? Espíritas. Quem? Eu não ouvi. Jesus, não é? Então, ou seja, se eu estou falando de um dever moral, eu preciso entender o que Jesus traz para nós, para que a gente consiga, baseado nisso, calibrar a nossa essência para refletir no outro. E é esforço, por isso que eu gosto de colocar obrigação. Mas eu não, se eu fizer por, a gente não ouve isso? Mas se eu fizer por obrigação, não foi do coração. Mas se a gente às vezes for esperar o coração dar sinal, lembra que falou das paixões que às vezes trava a nossa percepção? Se eu for esperar do coração, meu coração está tão complicado ainda. Talvez eu não vou dar conta de fazer. Se eu entender que é uma obrigação, eu paro de preocupar com o coração e vou pensar no ato. E aí a gente faz uma viagem, né? Qual é o dever moral que me falta nesse momento? Não é para sentir dor. É o contrário, é para estimular. Eu aprendi isso há muitos anos atrás e eu tento fazer o máximo de esforço nesse sentido, que um companheiro, né, já desencarnado, falou assim: escolhe uma virtude, ou um ato de dever por ano. Né? Eu entendo que o meu dever agora é ser mais laborioso, trabalhador esforçado. Trabalha 365 dias por isso. Os outros você não preocupa tanto, porque às vezes você não dá com mais esse, você coloca como regra: vou fazer o melhor que eu posso. Né? Aí a gente começa a perceber que a gente consegue. Só que a gente derrapa tanto, mas não pode desanimar. Né? A gente tem um gráfico de evolução moral. Né? Isso aqui é só um conceito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma regra definida. É como se a gente tem estágios de evolução moral, assim, né? Então tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3. Aí eu venho aqui assim, né? No gráfico, vou trabalhando assim. Quando chega aqui, eu falo, vou passar para o outro, eu faço assim de novo. Aí eu vou, já era para mim estar aqui, né, no 2, mas eu vou de novo. Aí depois eu chego aqui, ainda falta mais, a diferença daqui para cá é maior. Às vezes eu desanimo. Eu paro no meio do caminho. Eu não tenho que preocupar com isso, eu tenho que preocupar com quanto eu elevei aqui, ó. Não é aqui. Lembra da história do copo meio cheio, meio vazio? Eu tenho que entender que passo que eu já dei. Porque a gente escuta muito dizer assim: tem hora que eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu leio evangelho, parece que eu estou sempre do mesmo jeito. Será que está mesmo? Ou só tem uma parte que ainda está mais difícil e as outras que já foram vencidas? Porque para reconhecer virtude tem algumas regras que a gente tem que pensar. Parece que coisa técnica, né, quando a gente fala sobre isso. Mas viu que fala sobre a razão? Precisa estar envolvida a razão? Então não pode ser uma coisa romantizada. Jesus não romantizava os atos de transformação da humanidade, né? Quando a gente vê. Quando ele fala para os discípulos e quando ele fala para a multidão. A única questão que ele fazia questão de projetar para a grande massa eram parábolas. E ainda assim era de acordo com a capacidade da razão e entendimento daquele povo. E olha que a gente ainda está pensando em parábola de 2000 anos atrás, para tentar entender o conceito. Então a minha razão precisa me sinalizar que aquilo é importante. E aí passa a ser um dever. Entende? Mais alguma pergunta sobre dever? O pessoal gritou muito no Jogo do Brasil. O Brasil ganhou ontem, né? Então o pessoal gritou muito no Jogo do Brasil e não quer comentar. Hoje uma pessoa mandou mensagem: Marcelo, onde teve estudo no João Batista? Eu falei: teve. Por que não teria? Mas não era Jogo do Brasil? Eu falei: o jogo é na Terra, não é muito espiritual não, né? Aí continua fazendo, né? Ficou claro essa percepção, ainda um pouquinho superficial, mas para a gente começar a pensar no que é dever, no esforço, na vontade, na continuidade, na obrigação, na intimidade de trabalhar o dever? Tudo bem? Então tá bom. Agora, se a gente... Não sabe como apagar só isso aqui. Agora, se a gente toma consciência disso, o que é a espiritualidade? Ou aí nós vamos falar de Nicolás Madeleine, o que ele
fala sobre essa palavrinha aqui, ó. Virtude. Aí a gente tem que pensar, alguém aqui é virtuoso? Eu adoro provocar, né, gente? Sabrina, você é virtuosa? Ah, mas olha como é que ela é esperta, né? Sim. Todo mundo tem alguma virtude. Talvez tenha aquela que é complicada ainda e que me falta, mas nós temos virtudes. Se a gente não reconhecer, não é por uma questão de orgulho e vaidade, reconhecimento de valor do nosso próprio esforço. Você não vai sair para aí falando, olha gente, eu sou virtuosa porque não precisa. Mas aqui dentro, eu preciso reconhecer que algumas virtudes eu já dei conta de alcançar. Mas, nós temos uma referência de virtude. A espiritualidade, né, para nos ajudar, eles vão resumir as coisas. Então ele fala, virtude no maior grau, comporta um conjunto das qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Opa, homem, quando fala homem é ser humano, viu gente? Homem de bem. E coloca 3 coisinhas para a gente pensar, eu até falei aqui, né? Bondade, caridade, está na sequência certa? Caridade, laborioso, aí eu não vou saber como colocar, laborioso e modesto. Quando o Nicolás começa a falar, ele coloca isso tudo e fala, são as qualidades do homem virtuoso. Resumiu tudo nessas 4. Dá para colocar um monte aí? Dá. Tem um psicólogo americano, vocês podem pesquisar, é muito legal inclusive. Ele fez um caminho inverso para a análise da saúde mental. Toda a saúde mental, a psicologia é baseada na doença ou no transtorno, né? Que a gente sabe. O que ele fez na década de 90? Ele falou assim, vamos fazer o contrário? Não existe o CID da doença? Vamos fazer o CID do que é positivo? Depois a psicologia positiva, né? Então ele fala o seguinte, existe 6 virtudes e 24 forças de caráter. Muito interessante esse estudo, né? Então ele coloca algumas virtudes que, por incrível que pareça, enquadram nisso aqui, ó. Você vê, em 1990, ele falou, se uma pessoa, para ser feliz no mundo, para ter harmonia e equilíbrio, ele precisa desenvolver algumas virtudes, né? Eu vou colocar 6 aqui, tá? Só depois você pensar, se eu lembrar de todas. Coragem, a segunda é sabedoria, a terceira é justiça, a quarta é humanidade, a quinta, temperança, e a sexta é transcendência. Fez um estudo durante muitos anos com muitas pessoas, inclusive, né? É uma coisa moderna, inclusive. Quando ele faz de 1990, é uma coisa natural. Então ele começou a trabalhar para as pessoas adquirirem um estado de felicidade no mundo físico, na nossa vida, é importante trabalhar. E só que cada um deles tem mais 4. São as forças de caráter, né? Mas se a gente começar a pensar, o que a gente tem que pensar? Lembra que diz que o dever, para estimular a virtude, tem que ter razão? O que eu entendo com bondade? Eu tenho que pensar. Se eu estou buscando uma virtude, o que é ser bom para mim? O que significa caridade? O que é ser laborioso? Trabalhador, esforçado, dedicado, tem um monte de qualidades, né? O que é ser modesto? Eu preciso começar a pensar, porque o que antepara a virtude vai ser sempre o orgulho. Sempre. Uma das paixões que mais trava a nossa capacidade de caminhar
para desenvolver essa virtude é o orgulho. Todo mundo fala isso, a espiritualidade fala de dois, egoísmo e orgulho. Vamos ficar só com orgulho. Nós somos ainda orgulhosos? A gente tem coragem de falar que não? Né? A gente não tem coragem, eu não tenho. Sim, nós temos, mas nós vamos calibrando. Né? Para entender, opa, minha atitude aqui, meu orgulho está prevalecendo, deixa eu tentar mudar um pouco, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Talvez um determinado conceito da vida, meu orgulho está tão grande, eu vou levar mais tempo. E talvez outro, eu já consigo com mais tranquilidade. Mas eu preciso identificar essas virtudes, porque é que ainda eu não tenho condição de trabalhar, ou pelo menos me esforçar, para que ela comece a fazer parte do meu eu. Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, né? A gente não tem isso que a gente fala? Né? Tem uma outra frase antiga que eu já não vou lembrar, que fala... Ah, acima do Gabriela. Não, mas tem uma... mas tem uma outra fala, eu não vou lembrar agora não. Não vou lembrar agora, não vou nem forçar. Então ele coloca essas duas coisas. Aí depois, mais um ponto, ele fala assim: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração da multidão. E dá o exemplo de São Vicente de Paulo e o cura d'Ars. Ou seja, não precisa de alarde. Por isso que tem que começar com um dever de intimidade. Agora, eu posso ter um auto-reconhecimento? Vou reforçar isso. Posso. Isso já é uma virtude que eu conquistei. Agora tem um detalhe. E quando você conquista uma virtude e começa a se incomodar com outro que não alcançou essa virtude ainda? Como é que faz? Aí o que está... Você já conquistou, está tudo certo. Não é? Você conquistou, você sente que você conquistou. Vamos pegar uma delas, vai? Vamos escolher aqui a Modesto. Eu acho que eu nunca peguei esse exemplo, não me lembro. Eu sempre vou para laborioso, né? Hoje eu vou para Modesto. Marcelo, Oi. deixa eu te falar um negócio em cima da... Você escolheu aí, né, Modesto, da bondade, por exemplo. Né? Por exemplo, que a pessoa que já tem a virtude da bondade, ele não sabe que ele tem essa virtude. Os outros é que sabem. Porque, olha, vamos supor que você está precisando de ajuda, né? Até uma ajuda necessária mesmo, né? Aí você conhece alguém, né? Que se vai, pede ele para fazer alguma coisa, né, para te ajudar, ele vai e te ajuda. Tá? Aí no outro dia, né, você fica muito agradecido, porque realmente ele te ajudou. No outro dia, você passa por ele e vai agradecê-lo. Ele olha e te fala, mas eu não te conheço, eu não estou lembrado do que eu fiz com você, não. Porque o virtuoso, ele nem sabe que ele é bom, ele nem sabe. Mas já está nele fazendo o bem. Entendi. Ele sabe, porém ele não tem esse orgulho, né? Se vangloriar, né? Não, ele faz, é como se fosse a coisa, como se fosse não, ele faz aquilo que é natural dele. É a mesma coisa que respirar, é a mesma coisa que andar, a gente nem está preocupado. Isso é virtude. Já faz parte da personalidade, você não pensa mais. É uma expressão natural. Né? Espontâneo, né? Agora, é difícil precisar isso, né? Não sabe? Sabe, né? A gente sabe. Uma pergunta. Ninguém está totalmente nesse campo todo. Nós estamos todos nós em processo, não é isso? De vez em quando é bom, às vezes nós escorregamos, igual você falou aí. De vez em quando trabalha, é mais ou menos isso? Estamos no processo. Porque quando tiver tudo isso aí concluído, a gente passa por outro patamar, né? Nós não passamos. Eu sou muito repetido nessa fala, acho que já falei, mas vocês me perdoem se eu repetir, mas tem pessoas novas aqui que talvez não tenham escutado. Quando o pessoal, o espírita fala muito assim, não é? Eu tenho ainda 50 encarnação, mais 50, mais 100, a gente não brinca assim? Vou precisar de mais 1000. Encheram tanto a cabeça do Chico, que alguém teve que fazer o Chico, pergunta para o Emmanuel, quantas encarnações nós teremos ainda pela frente para evoluir, né?
Aí achou que o Chico ia pedir uns 5 dias para fazer uma palestra com o Emmanuel, uma explicação grande. Aí o Chico deu 3 minutinhos e começou a rir. Pessoal, Chico, o que você está rindo? Não, o Emmanuel já me respondeu. Falou, mas já tem resposta? Tem. Quando não tivermos mais o arrastamento da materialidade, dominar os nossos instintos, pronto, não precisa mais encarnar mais não. Ninguém falou mais nada. A gente fala muito isso, não aproveita. Nós, se estamos aqui com a consciência de que estamos na doutrina espírita, para que ficar, não, eu ainda vou evoluir. Nós estamos tendo a oportunidade agora. Todo dia a gente dá uma calibrada. Não é? É uma bengala que nós espíritas temos. De falar nada, eu sou eterno, mas a nossa oportunidade está aqui agora, hoje. Pelo menos para a gente despertar, né? Não concluir, óbvio. Se a gente entender a frase de Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo? Hã? A frase de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo? Não. Essa é uma frase importante, se conhecer. Mas, na verdade, o que quer dizer é que a gente passa em revista no final do dia, né? O mal que a gente deixou de fazer, o bem que a gente fez, tem alguém que pode reclamar da gente, né? Se a gente começar a fazer isso, vai chegar uma hora que aquilo fica tão claro na nossa mente que a gente não vai duvidar que aquilo tem que ser feito. Aí veio o que Paulo falou, não sou mais eu que vivo em Cristo, Cristo que vive em mim. Ou seja, é intrínseco aquele valor. Como o Otto falou, já passa a ser parte dele. Porque muitas virtudes que a gente já tem conquistado, né, se a gente parar para uma reflexão, a gente já faz com mais naturalidade, tem outras que não. Né? Marcelo, diga. Eu peguei uma virtude uma vez nessa parte, num acidente. O que acontece? Eu bati num boi. Num boi? Num boi. Ah. Eu bati num boi, eu botei em cima, quebrou o carro todo. Aí eu fui atrás do dono. Mas isso aí eu queria, né? Aí o que acontece? Com essa parte, eu peguei amizade com o dono do boi. Quer dizer, eu não fui aquela pessoa ignorante de falar que ia matar o boi, né? Eu fui atrás da pessoa, conversei com a pessoa pagou o prejuízo e eu fiquei mal amigo dele. Então, quer dizer, eu peguei uma amizade tão boa que ele me ensinou muitas coisas. Através da amizade que eu peguei, ele me ensinou muita coisa boa. Então, quer dizer, eu senti, entendeu? Eu senti muito bem. A virtude é assim, às vezes as coisas naturais da vida. Uma batida, né? Você falou de trânsito, né? Ok, uma vez bateu no meu carro, eu não estava no lugar. Quando eu cheguei, a porta do meu carro toda para dentro, assim, ó, Quando eu olhei para lá, não tinha carro, eu falei, meu Deus do céu, tentaram roubar meu carro. Meu carro tentou roubar com a força, né? Mas um caminhão foi abrir aquela tampa e quando abriu, bateu, só que ele tinha programação de entrega, de horário. A hora que eu pus a mão na cabeça, um rapaz falou assim, o carro é do senhor? Eu falei, o telefone do rapaz está aqui, vou precisar ligar para ele, que ele já está olhando lá no seguro, para o senhor mandar o carro dele. Olha que pessoa virtuosa. Entende? Honestidade pela virtude. Pô, se alguém bater no meu carro e for embora, eu vou ficar triste. Então eu vou fazer o meu papel. É uma conquista. Quantas experiências ele teve contrárias a essa que trouxe dor? Não sei, né? Mas é real e existe. É uma caminhada, né? A honestidade. Geralmente a honestidade ela é mais fácil que ela é trabalhada no berço. Então você cresce com ela. Então hoje você faz a honestidade de uma forma natural. É obrigação. Tipo assim, eu não me vejo passando a perna de ninguém. Só você lutar capoeira, né? Aí dá pra... É como se fosse uma obrigação. Então o restante é uma consequência de hábitos. Igual o autor fala, né? Chega num ponto que a pessoa nem sabe que ela é bondosa. Mas ela criou o hábito de ser no decorrer da vida. Concordo. Aí perdi. Estava no Cura d'Árvores, né? Eu falei da Cura d'Árvores. Com as virtudes que os outros não adquiriram. Então vamos para o modesto. Eu não concluí o modesto, né? Não. Se você entende, o que é modéstia? Já que a gente está falando de ser modesto é uma coisa importante, o que é ser modéstia? Essa parte você não sabe? É o contrário de ser vaidoso.
Pode ser uma interpretação, né? A modéstia é você não exacerbar um ato, não é? Então eu sou modesto, não preciso alardear. Então quando eu tenho uma conquista, um valor importante, eu não preciso. Porque senão eu começo a exercitar o quê? O orgulho e vaidade. Né? Porque aí o Kardec põe aquela frase, é melhor uma virtude na modéstia do que várias no orgulho. É isso mesmo. Né? Porque eu não preciso mais fazer isso. De vez em quando, né? Talvez a gente ainda treine isso, né? É aquela história, né, do óbolo da viúva, lembra do óbolo da viúva? Da cena, né? Que é o fariseu foi lá e jogou as moedas, um saco de moeda, né? E saiu alardeando, eu não sou como essas pessoas hipócritas, eu dou o dízimo, não sou como aquela pessoa de X, Y, Z. E a viuvinha chegou lá com a moedinha, jogou, saiu quietinho, não falou com ninguém. Jesus falou assim, olha aqui, ó, quem é o maior no reino dos céus? Porque ela fez aquilo, ela tinha dificuldade, tinha pouco, mas ela ainda fez o melhor que ela podia. Então essa modéstia, a gente tem que pensar, nós temos muita dificuldade com isso aqui, né? Eu estou botando a carapuça também. Ser modesto é difícil. Em determinados ambientes é fácil. Mas naqueles que nós temos competição com o outro, isso aqui é um problema. É uma dificuldade ainda para nós. Sabe por quê? Se eu for modesto, eu me considero que eu passo por humilhação. Se eu ceder, é uma humilhação. Entende? Então a gente tem que... Não é uma regra 880, gente. É um caminhar de tentativa, erro e acerto, até aquilo começa a fazer sentido. Lembra da frase de Bezerra? Tudo é urgente, mas nada é apressado. Mas eu não posso perder a chance de trabalhar isso. Né? Quer pegar alguma outra? A disciplina. Você, no começo você falou disciplina. E aí? Como usar a disciplina para trabalhar isso? Na obrigação. É que eu esqueço que a ação não enxerga de longe a ação. Eu esqueço, né? É na obrigação, é na energia. Disciplina precisa de energia. Eu vou ter que forçar um conceito para mim começar a ver que ele faz sentido. Olha a frase de Joana de Ângeles. Disciplina a vontade para não ser a vítima de hábitos irresponsáveis. Para que ela foi falar isso? Né? Então eu vou ter que fazer um esforço, que é força extra, para dar conta. Talvez amanhã vocês me vejam levando uma fechada no trânsito e brigando com a pessoa. Fazer, Marcelo fica lá fazendo palestra e brigou com fulano no trânsito. Pode acontecer? Pode. Não pode? Não somos assim? Vocês vão ter caridade comigo se acontecer, viu, gente? Vocês vão orar para mim, né, se acontecer isso. Porque a gente está num momento que a nossa capacidade de autodomínio está muito baixa. Todos nós somos assim. Não tem jeito. Nós estamos ainda trabalhando muito isso aqui, ó. Muito isso aqui. Eu preciso exercitar muito o dever para virar virtude. Eu não consigo mudar isso ainda. Mas que bom, né, que todo mundo é mais caridoso e pode ajudar a gente a calibrar, né, para mais ou para... na maioria para menos. Então nós não podemos deixar também que quando a gente não alcança uma dessas virtudes, que a gente comece a denegrir. Nos dias, está vendo como eu sou ruim, eu não consigo, não dou conta. Calma. Lembra que falou da razão? Por que a espiritualidade começa a falar da razão? Porque nós temos que pensar, por que eu ainda não consegui? Aonde que está difícil para mim ainda? Né? Se eu pelo menos me permitir na minha intimidade passar pelo crivo da razão, eu começo a calibrar, que é para a gente fechar, o que engloba tudo isso daqui? Uma palavrinha chamada livre-arbítrio e causa e efeito. Porque quando eu erro no dever ou na virtude, eu vou ter que responder para a minha própria consciência. Não é como é que fala? Castigo divino. É justiça divina. Não é porque Deus vai dizer assim, o Marcelo agora fez aquilo, vai ter que pagar. Não. A minha própria consciência, nesse sentido, começa a me cobrar. Por que é que eu ainda não fiz isso?
O que me falta ainda para fazer? Quantas vezes eu vou ter que perguntar isso? Não sei. Então, se a gente está numa casa espírita, está numa igreja católica, está no protestantismo, está em outras religiões que trabalham uma moralidade definida como valor de dever e virtude, eu preciso entendê-la e começar a testar para ver qual é que faz sentido para mim. Eu tenho que fazer esse teste, porque é minha razão. Está falando que ser laborioso é bom. O que é ser laborioso para mim? O que é ser uma pessoa laboriosa? A espiritualidade colocou 4 itens para a gente, para resumir tudo. Por que só põe essas 4 para a gente pensar? Labor é trabalhar apesar de dificuldade, de complicação com o outro. Se vira um valor para mim, aquilo eu defendo como virtude, vou ter que trabalhar a situação para sustentar aquilo que eu acredito como virtude. A gente vai conseguir 100%? Mais uma vez, não. Mas se a gente conseguir mais do que 40%, já estamos na frente de muitas circunstâncias de irmãos nossos que ainda nem pensam nisso. Então, esses nossos amigos espirituais, eles não vão nos forçar a mudar, mas eles vão nos entender que nós temos uma obrigação evolutiva. Nós já alcançamos essa consciência. E nós espíritas, né, como sendo, se a gente tem essa ideologia bem já sedimentada, somos os trabalhadores da última hora. Por que a última hora? Por causa da transição. A última hora do mundo de prova e expiação e o início da nova hora do mundo de regeneração. E nós estamos exatamente aqui. Nós vamos passar por esse processo, porque ele está acontecendo. E aí, o que define a condição da regeneração? Isso aqui é ampliado e isso aqui é ampliado. Concorda? Aí muda tudo. Eu já não vou burlar a lei, eu já não vou prejudicar o outro. Na situação em que eu posso ser útil, eu vou ser útil. Começa a ter um processo natural de mudança. É como o copo está sujo, você bota água, né? O exemplo que todo mundo dá. Você põe água limpa, você deixa a água ali e vai embora. Não precisa ficar olhando para a sujeira saindo. Deixa eu ver quanta sujeira está saindo. Ih, ainda falta muito. Não precisa, põe lá e vai. Você sabe que vai limpar. Esse é o nosso maior desafio, é ter certeza e confiança no que a espiritualidade passa para a gente. Então, como dever de casa, né, tem mais 3 pontos importantes para ser trabalhado. E quem quiser depois, continua lendo o capítulo inteiro, sede perfeitos. Tudo bem? Encerramos o horário. E obrigado pela paciência. Quem vai fazer a prece para nós? Você fala, é só se imaginar, certo? Eu vou dar um recadinho também, posso depois? Ô, Marcelo, eu acho. A gente só lembrando que o seminário do domingo agora é de 9 às 11h30, ok? Marcelo, fica à vontade. Eu nem escutei teu